Olá pessoal, como estamos? Tudo bem? Estamos aqui iniciando o nosso 57º episódio do Ciência Deriva Podcast. Vocês não estão sabendo, mas foi difícil começar esse episódio, não só por hoje, mas por outro dia também, segunda-feira também. Mas estamos aqui, lutando incessantemente contra a entropia e, pelo até o momento, ela não está ganhando. São 57 episódios, gente, sendo esse aqui gravado no dia 6 de novembro de 2004. Estamos na reta final do ano, daqui a pouco o Papai Noel tá batendo na sua porta. E eu tenho certeza de uma coisa, que assim como a minha vida, assim como a vida que você está ouvindo aqui, quando você pensa lá em janeiro, coisas que você pensou, programou, com certeza não são exatamente iguais do contexto e do que você está pensando hoje. Afinal, tudo na nossa vida muda e nunca para de mudar. Na realidade, assim como a entropia, a mudança é uma força inerente e invencível, para ser bem sincero. E por isso, pensando nessa homenagem à mudança, eu vou fazer uma mudança aqui no início. E eu não vou começar com o Guilherme, como eu faço de praxe, sim com a Nicole, por um motivo. No episódio anterior, ela estava relativamente triste porque o time dela tinha saído da Sul-Americana. E hoje, quarta-feira, dia 6, 2 dias atrás, ela, infelizmente, para mim, que estava feliz por ter visto ela lá fora, tomei um sacode aiaiá do Corinthians, né? Na segunda-feira, dia que a gente ia até gravar essa entrevista aqui. E agora quem tá triste e uma certa revolta sou eu aqui. Quem tá rindo da cara do alheia aqui agora é ela. Nicole, não gosto muito desse seu sorriso, dessa sua feição. Boa noite. Eu sei que tá difícil hoje, mas tá bem? Boa noite, gente. Hoje o dia foi difícil, chove em São Paulo e tudo para, trânsito. Mas enfim, já que o Cadu tocou nesse assunto, né, eu não ia falar nada. Eu não ia falar jamais nada, né? eu ia comentar. Já tá no Jamais eu ia olhar, comentar. Nicole. Não, tava aqui, ó. Tava aqui. Eu não mandei mensagem segunda, falei, eu vou deixar pra falar na entrevista. Mas tô ótima, tô radiante, assim, sabe? A gente precisava ganhar esse jogo e em cima de vocês só deixa tudo melhor, na verdade. Ou pior, né? Mas tirando o trânsito, o atraso que eu tive aqui na entrevista, tá tudo bem, tudo indo, reta final. Quando vai chegando no final do ano, a gente só leva, tá acabando, tá acabando. Então, mas tá tudo bem, gente. Muito bom estar com vocês de novo, entrevista especial hoje. E é isso, boa noite pra todo mundo. Boa noite, Bruno, Carlos, Eduardo. E é isso, e você, Gui, como tá? Como foi aqui antes de eu chegar? Vocês conversaram um tempo antes de eu chegar, né? A gente trocou uma ideiazinha aqui, falou exatamente sobre a dificuldade que estava hoje de chuva aqui em São Paulo. Aonde eu trabalho, pelo fato de eu trabalhar assim, colado ao Rio Aricanduva, já me bateu aquela apreensão já. Assim, de caramba, vou passar por um rio de água agora pra ir pra casa. Aí... Cara, lá o Aricanduva melhorou muito, porque antes, assim, quando eu era moleque, lá nos 90, cuspiam no Aricanduva, ele alagava. Então, ele não alagou, mas só que foi triste, viu, a volta pra casa. Foi mais triste eu ter brigado por um lugar dentro do ônibus, mas enfim, a vida de CLT é assim mesmo. Pelo menos conseguiu o lugar. Oi? Pelo menos conseguiu o lugar? Um lugar em pé a viagem inteira eu consegui, mas só que tá de boa. É pra isso, né? É importante chegar em casa. Exatamente. Bem, o que não passaram essa mesma dificuldade o Cadu, né, que tá em Rio Claro, Cadu? Você não, também? Eu tô em Fortaleza. Já tá em Fortaleza, tá bem tranquilo. Vou e volto a pé pra cá. Nossa. O trânsito aqui não é fácil, não. Mas no meu caso, eu vou e volto a pé. Vida de burguês, entendeu?
ele é de burguês. Sou o nosso convidado que está em Rio Claro, é isso mesmo, Bruno? Como que você está? Exatamente, tô aqui em Rio Claro. Em Rio Claro também assim, não tenho o que reclamar de relação a de trânsito aqui. Aqui a gente se desloca majoritariamente de bicicleta, né? Rio Claro tem um relevo muito propício para se deslocar com bicicleta, assim. Então, eu sou muito grato por ter conseguido, né? Hoje tá morando aqui, ter conseguido fugir dessa maluquice de São Paulo aí. Espero poder continuar morando aqui e não precisar voltar, porque é bem desgastante mesmo, né? Me solidarizo aí com vocês nessas maluquices aí de transporte, ainda mais com chuva, né? E quero fazer coro também a alegria de a gente ter transferido a entrevista para quarta, porque quarta, além de ser um dia um pouco melhor para mim, eu pude prestigiar o Coringão ganhando do Palmeiras depois de longos 3 anos sem conseguir ganhar. Eu já tava super apreensivo aqui, falando, meu Deus, a gente vai jogar contra o Palmeiras num dia, né, num momento que a gente não pode perder. E quando vê, 2-0. Depois de uma eliminação ainda. Nossa, comecei a semana muito bem. A nossa arrogância foi pro chão aqui. Arrogância do palmeirense. Que bom, né? Tava precisando. Que isso? Mas, ó, Bruno, muito obrigado por ter topado, viu, cara? Tô muito feliz. Sou cliente seu, né? Então, mas é muito legal, assim, você ter topado. Acho que, mano, vai ser uma conversa bem interessante. Valeu mesmo. Pô, que isso, imagina. Não, ainda mais você sendo cliente, né? A gente tem que retribuir, né? Não só prestar o serviço, mas também retribuir, agradecer aí pelo apoio, cliente, né? Exatamente. O cliente tem sempre razão, a gente tem que fazer tudo pra dar certo, né? As cutucadas hoje tá triste agora. A Cadu arrumou Sana pra se coçar hoje. Arrumei, né? Arrumei. Corintiano alegre por ter ganhado. Cortaram ainda a cabeça do porco, então. Você viu, cara? Você é louco. Isso daí vai dar problema. Mas tirando isso, assim, já pra gente chegar ao ponto. Bruno, não sei se você assistiu às últimas entrevistas, nossa, e você falou, assim, nas conversas que você viu alguns episódios e tudo mais, que a gente chegou hoje ao 57º, é isso? Falou bonito, Guilherme. 50º. Nunca pensei que eu ia falar o 57 de uma maneira tão bonita. Chegar nos 70, aí você vai ver. Bem, a gente sempre faz um início aqui pra gente descontrair e tudo mais. Você até já falou uma coisa que eu vou até utilizar, que eu vi também no seu Instagram isso. Mas iniciando. Bruno de Oliveira Garcia. Como que você vai? Aonde você vive? Do que você se alimenta? Você falou que gosta de andar de bike. Quantos km de bike você já fez na sua vida? E qual a maior montanha que você já escalou? Porque eu vi também que você gosta de escalar, você gosta de fazer rapel, é isso? Na verdade, eu sou praticante de escalada, assim, né? É um pouco diferente do rapel, porque o rapel você só desce, né? E já é super divertido descer, mas a gente inventa de querer subir também, pra depois descer. Pode parecer não fazer muito sentido, mas é uma prática aí que me ajuda a conseguir levar a vida um pouco mais leve, né? A gente precisa desses momentos, eu considero um hobby, né? Esses hobbies pra tirar a atenção do dia a dia, né? E eu achei legal que você falou, né, Gui, a vida de CLT, né? Falando, né, dos problemas da vida de CLT, e hoje eu tô numa situação de que eu não sou CLT, mas nossa, confesso que se passar uma CLT, uma oportunidade de CLT aqui perto, eu vou pensar em agarrar, viu? Porque a vida de empreendedor, nem gosto muito de falar que eu sou empreendedor, mas, né, como é um tema que tá em alta, né? A vida de empreendedor também não é muito fácil não, viu? Essa história de que, sei lá, que a vida pode ser um pouco mais fácil quando a gente assume empreender algumas coisas na nossa vida. Eu tô procurando esse caminho dourado ainda, viu? Porque até agora é só pedra no caminho, só. Mas eu tô chegando bem, tô chegando super feliz. Eu agradeço muito o convite, né? Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Nesse projeto de divulgação científica. Para mim, acho que é uma das responsabilidades
maiores que a universidade, né, que a academia tem, né, de conseguir comunicar a ciência de outras maneiras, né? Então, estou muito feliz, agradeço muito o convite e quantos quilômetros eu já andei de bicicleta na vida? Nossa, eu não tenho nem ideia dessa resposta, nem ideia, mas eu posso dizer que já foram mais de milhares, com certeza, com certeza. Anda de bike desde Aqui- moleque? Olha, na verdade, eu sou nascido em Santo André, né? E em Santo André eu morava numa avenida bastante movimentada. Minha mãe sempre foi uma mãe muito coruja, né? Então ela sempre ficava muito receosa de me permitir sair de bicicleta por aí, né? Mas meu pai, um pouco mais ousado, desde criança me levou para dar uns rolês de bicicleta assim um pouco maiores, tal. E acho que dessas experiências que eu tive com ele, eu desenvolvi esse gosto, né? Por pedalar pela cidade, assim. Eu acho que usar a bicicleta e entender ela como um meio de locomoção, né, que te permite ter autonomia, né, nesse deslocamento, né, de poder ir e sair a hora que quiser, não precisar ficar dependendo de ônibus, de carona, né. Na minha época de moleque não existia nem Uber, né, era táxi, né, a gente nem imaginava pegar táxi, ou era caminhando ou era ônibus, né. Daí quando eu consegui ter um pouco mais de autonomia e também responsabilidade, né, para conseguir zanzar por aí de bicicleta, para mim foi uma libertação enorme, assim. Daí desde então, desde a minha fase de adolescente, assim, eu nunca mais larguei a magrela, né. E hoje, inclusive, eu posso dizer que eu tô em Rio Claro, né, com esse negócio que é a ciclovida, porque Rio Claro tem um relevo muito propício, assim. Daí eu falei, meu, dá para juntar as coisas aqui, né? Eu sempre gostei muito dessa parte de meio ambiente, né? Sempre me interessei muito pela compostagem e pela bicicleta. Falei, meu, vou juntar duas coisas que eu adoro e tentar sobreviver a partir disso, né? E tô na luta aqui. Sabe que eu tava vendo esse ciclo passado, vai carreira, vida. Você, Tá você fez engenharia cortando, eu acho. foi? Cortou Tá um me ouvindo? pouquinho. Cortou só Tá um me pouquinho. ouvindo? Agora sim. Fala. Beleza. E aí, cara, vendo lá um pouco da sua história, usando ali na internet, você fez engenharia ambiental e você sempre cursos assim, pelo que eu vi lá no escavador, nos cursos relacionados com água, relacionado com compostagem, antes mesmo pelo que eu vi lá, vendo as datas. Você se formou, acho que em 2013, 2012, foi até 2014, 15, né? Terminou a faculdade? Na verdade, eu ingressei em 2012 e terminei em 18. Demorei um 18. pouquinho, gostei da faculdade. Falei, vou aproveitar aqui mais uns anos. E você. Só que você fez, assim, pelos que eu vi ali, sempre relacionado à habilidade. Tinha de água, enfim. A gente faz cursos na faculdade mesmo, bem aberto. E eu vi a compostagem até antes, assim, do terminar o curso. Assim, eu queria saber, assim, quando você entrou na faculdade, você tinha qual que era o seu propósito inicial ali? E como que o trabalho não sei se da compostagem, a pergunta nem seria exatamente essa, mas algum trabalho de sustentar, pensando na sustentabilidade, ele já vinha com você? Você já sabia que era mais ou menos aquilo ou não? Como que foi isso? Boa. Acho que, de novo, assim, acho que tudo que a gente, né, desenvolve nessa fase de adolescente também é reflexo do que a gente viveu na nossa infância, né? Quando eu entrei na universidade, eu entrei porque eu falei, meu, essa coisa de meio ambiente, né, por já estar nessa, né, por estar muito envolvido com a questão da bicicleta, né, essa coisa de começar a refletir sobre autonomia também, né, autonomia em vários aspectos. E 2012, né, na época que eu entrei, tava na época do Rio Mais 20, né? E as questões ambientais estavam começando a surgir, né? A ser pautadas mais de uma maneira mais pro público geral, né? Então as questões ambientais elas estavam nessa efervescência, né? Então
Meus pais, eles são autônomos, né? Eles são proprietários de um mercado de bairro em Santo André. E, meu, eles têm uma relação, eu sempre admirei muito isso neles, porque você saía pra caminhar com eles e eles tinham, tipo, eles conheciam todo mundo, o bairro inteiro, sabe? E todo mundo, eles eram muito bem quistos por todo mundo. Por ter essa questão do comércio, né? Precisar criar boas relações ali, clientela e tal. Isso também me admirava muito, assim, falava, caramba, olha só que legal, né? Todo mundo gosta deles, são pessoas benquistas, eles se relacionam com todo mundo. Então, nessa época que eu tava, assim, terminando a graduação não, né? Prestes a entrar na graduação, tendo que escolher uma profissão, eu meio que tentei juntar um pouco dessas duas coisas, né? Falei, meu, a questão ambiental é uma questão importante, é uma questão que tá em alta, né? Que tem uma perspectiva de futuro, né? De uma atuação profissional. Mas eu também não quero ficar só na parte ambiental, né? No sentido de, às vezes, se enfiar no meio do mato e nunca mais, né? E ficar fazendo trabalhos de campo ali, sem muitas relações pessoais, né? E eu escolhi a engenharia ambiental porque eu imaginava que ela poderia proporcionar essa questão do cuidado, né? Do meio ambiente, da natureza, mas também trazendo uma questão de sociabilidade também, né? De conseguir se envolver com as pessoas, né? Trabalhar com pessoas. Então Então, você pensou em fazer biologia ou algum curso? Não, nunca pensei em fazer biologia. É muito difícil, né? Quando a gente tá com 17, 18 anos, a É gente difícil, é. tem que tomar uma decisão do que a gente quer pra vida, a gente fica completamente perdido, né? Mas tiveram outras Perdido até influências, hoje. assim. Hã? Sim. Perdido até hoje. Não, exatamente, exatamente, até hoje. Mas eu tinha um primo meu, que é um primo que sempre foi, tipo, uma pessoa que era um exemplo, assim, pra mim, que era uma inspiração. Ele fez engenharia ambiental, só que ele não gostou porque pra ele, a parte de exatas era muito penosa. Eu sempre gostei da parte de exatas. Eu falei, meu, quer saber? Vou me enfiar nisso daí mesmo. E tomei a decisão de entrar na graduação em engenharia ambiental. Mas eu me decepcionei. Logo no começo, assim, falei, meu, não sei se é o que eu quero, né? Cheguei naquela parte dos 2 anos ali, já tava cumprindo a carga, né? A carga de exatas, assim, né? Que é mais forte no início da engenharia. Tava meio decepcionado, falando, nossa, será que é isso mesmo que eu quero? Eu tava me envolvendo nessa época com cursinho popular, né? A Unesp, ela tem uma política, assim, de todo campus ter cursinhos voltados para pessoas de baixa renda, né? E quando eu ingressei na universidade, eu me aproximei do cursinho e o cursinho despertou um interesse enorme, assim, pela educação. Eu comecei a refletir, meu, o que eu tô na engenharia, velho? Eu quero dar aula. Acho que dando aula que eu vou ser feliz na minha vida, sabe? Só que daí eu não banquei, né, parar a graduação e começar outra. Daí eu falei, não, vou terminar. Vou terminar e depois eu vejo o que eu faço, né? Mas logo no começo da engenharia, assim, eu falei, meu, começo, né? 2 anos, assim, eu falei, será que é o que eu quero? Não sei. Mas decidi dar sequência porque poderia ser proveitoso, né? E para mim é muito doido isso, porque eu me desencantei com a engenharia e segui uma carreira mais voltada para a parte de educação. Mas hoje eu trabalho com compostagem, que é um serviço que está dentro do escopo da engenharia ambiental, né? Então, Tá. tipo, sou muito grato por não ter desistido do curso, né? Senão hoje eu poderia estar, enfim, mais perdido ainda, né? E Foi depois você tentando. fez. Desculpa, mas depois você fez um mestrado, né? Exatamente, exatamente. Nessa ânsia, assim, de terminar a graduação, não querer exercer a profissão de engenheiro e querer me aprofundar mais na parte de educação, né? Voltado principalmente para educação ambiental. Eu concluí a graduação, apesar de ter entrado em Sorocaba, eu concluí aqui em Rio Claro, né? Eu transferi no meio do percurso aí. E aqui, Rio Claro, é vizinha a Piracicaba. Piracicaba tem a USP, que é a Exalc, né? Escola Superior de Agricultura. E daí eu fiz o mestrado lá e escolhi fazer lá porque lá tem o Laboratório de Educação e Política Ambiental, a OCA. Eu falei, meu, quero me aproximar, quero me aprofundar na educação ambiental. E no final da graduação eu já comecei a participar de algumas reuniões, de me aproximar do pessoal do laboratório. Surgiu a oportunidade do mestrado, passei na prova. Foi tudo meio no susto, assim, sabe? Tanto é que eu
terminei o mestrado, falei, não vou pro susto, não vou, tipo, de maneira na sequência, assim, pro Vai pro doutorado, vou parar, doutorado. vou refletir um pouco. Porque também e daí na época do mestrado tava a pandemia, né? Então, deu uma chacoalhada nos ânimos aí, eu fiquei um pouco inseguro com a questão da pós-graduação também, falei, eu vou... enfim, daí juntou tudo, assim, porque na época eu tava namorando, né? E minha namorada tava aqui em Rio Claro, daí a gente decidiu juntar os trapos aí na pandemia. E daí eu falei, então se você. Ela tinha passado no concurso público aqui, né? Eu falei, tá bom, vou mudar pra aí e vou começar então a coisa da compostagem, né? Porque, querendo ou não, a pós-graduação eu sentia que não tinha muito segurança profissional, né? No sentido de você vai fazer pós e depois. Vai prestar Sim, um concurso para dar aula, né? E concurso super concorrido, né? Pessoas que têm um currículo. Não abre sempre, né, também, né? Exato, não abre sempre. Né, eu concluí a graduação, né? Tava concluindo a graduação na época que tava tendo impeachment da Dilma, né? Aí a perspectiva de futuro, principalmente para a parte ambiental, tava tipo, meu Deus, velho. E eu entrei na graduação, uma das coisas que me estimulou a fazer engenharia ambiental também foi que todo mundo falava, engenharia ambiental, a profissão do futuro. Eu falei, nossa, legal, né? Parece bom. Até hoje, para mim, esse futuro não chegou. Eu tô esperando ainda. Na compostagem, eu tô numa esperança maior, viu? Desse futuro chegar. Sim. Você tem uma... E para entrar assim... Você tem uma... Você foi para a Argentina fazer um curso de fala e tal, né? Porque eu vi. E você passou... Deve ter sido rápido. Então, mas assim, parece que você tem um ativista um pouco dentro de você. Essa impressão é errada? Não, eu acho que é bem isso mesmo, assim. Acho que, inclusive, o que me aproximou da pauta ambiental é esse ativismo, né? Essa questão de me sentir um ambientalista, de olhar para tudo que tá aí e querer gritar para todo mundo que a gente tá indo para um caminho desastroso, né? E é muito louco isso, porque até mesmo nessa questão de ativismo, de militância, quando a gente tá trabalhando... na verdade é isso, a gente agrega isso na nossa identidade, no nosso perfil, né? E às vezes não é muito bem visto, né? Seja trazer essa parte de militância pro trabalho, porque daí na militância a gente faz coisas por valores mais baixos, às vezes até de graça, né? E também dentro da academia, né? É mal visto porque também, né, a ciência quer se pintar como aquela coisa neutra, né? Mesmo que não exista neutralidade em nenhum lugar, né? Principalmente na ciência. Mas ela ainda veste essa roupa da neutralidade, né? Então, eu tive que lidar com isso, né? Sorte que o lugar que eu tava, assim, eu não era o único militante, né? Tinham outros ali, ativistas e militantes da pauta ambiental que foram ajudando a gente a conseguir fazer esse alinhamento, né? Da nossa pesquisa, de uma pesquisa séria, né? Com método científico, mas que não nega que tem por detrás uma militância ali, né? Então... É isso, tem que assumir, né? Tem que assumir que a gente tem um lado e que é um lado que, sei lá, que eu avalio que a gente tem que tá muito atrás, né? Que a gente tem que dar mais gás aí pra chegar junto, pra difundir mais a ideia, né? De que, enfim... A tendência de que as coisas estão indo pra um lado tenebroso. Não sei não, vamos ver esse futuro aí. Posso fazer uma pergunta? Posso ir? Quer falar, Gui? Não sei se fez assim, não. Posso ir? Não, eu ia falar assim que realmente são assuntos assim que realmente tem que ser tratados. Eu também ia fazer uma pergunta agora. Assim, vendo que você tem esse grau de militância, não militância, né? Você usou outro termo para falar sobre questão ambiental. Até quando que você teve a ideia assim de seguir para o lado de assim compostagem? Boa. Já abriu uma empresa, né? Já abriu uma empresa. O empreendedor. Nossa. Não, então, é muito doido, porque assim, quando eu ingressei na engenharia ambiental, a gente ingressa sem saber nada, né? Termina sem saber nada também, mas a gente, quando ingressa, sabe menos ainda.
E é isso, a gente, na engenharia ambiental a gente fala muito sobre essa questão da gestão de resíduos, né? E eu morava numa república. Na república, entre engenheiros ambientais, me incomodava muito o fato da gente, em 8, 9 pessoas ali, não conseguir nem separar o nosso lixo, sabe? Daí, como a gente, enquanto engenheiro ambiental, né, pessoas que estão na graduação ali, no ensino superior, a gente tá falando desse tema, que é um tema tão importante, tão relevante, e a gente não consegue fazer isso na nossa casa, sabe? E eu sou uma pessoa muito teimosa, assim. Eu falei, não, galera, não é possível, velho, a gente vai ter que dar um jeito nisso. E daí, uma das coisas que eu tentei implementar na República foi a composteira, né? Só que era isso, tipo, ninguém tava nem aí pra compostagem. Ninguém tava querendo separar resíduo orgânico. Eu falei, não, eu vou dar um jeito. Daí insistia lá pra galera, ó, resíduo orgânico aqui, casca de fruta, de legumes, joga aqui. E eu ficava fazendo essa manutenção, né? A primeira vez que eu fiz a composteira deu tudo errado. Abria a tampa assim, saía moscas, vixi, larva pra tudo que é lado. Daí eu, não, peraí, não é possível, deu errado, mas tem que dar certo. Tem um monte de gente falando que dá certo aí, vou fazer dar certo. E daí foi nisso, né? Nessa insistência de querer aprender mais na prática, de colocar em prática, né, no nosso dia a dia, essa melhora da gestão dos resíduos, que eu insisti. Daí continuei a graduação inteira para onde eu ia, né? Mudei de casa algumas vezes, mudei de cidade, mas onde eu ia eu levava minha composteira. E pregava, né? Falava, não, a compostagem, olha que legal, tudo vira adubo, né? Legal, daí a gente usa para as plantas. Comecei a me interessar por plantas também, né? Nessa época, né? E me aprofundei bastante depois que eu mudei para Rio Claro, eu ingressei nessa onda da agroecologia também, que é um tema que eu acho super relevante, super importante, assim. Hoje não estou especificamente falando sobre isso, mas com certeza é um dos pilares que me levou para querer falar sobre compostagem, né? Dessa perspectiva também do empreendedorismo. E abrir uma empresa sempre foi um desafio enorme, né? Tipo, porque eu nunca gostei muito desse papo de empreendedorismo, né? Do você quer, você consegue, você só depende de você. Para mim isso é um pouco papo furado, assim, é vender um sonho que não é real, sabe? Ficar vendendo sonho, né? E a gente vê um monte de gente aí, né, querendo vender, conseguindo vender ar, né, praticamente, né? Então eu sempre tive um pé atrás, assim. Só que daí, por outro lado, eu tava querendo uma oportunidade de conseguir um trabalho, né? Um trabalho que eu vi um propósito. E meus pais, né, como eu falei, eles sempre foram autônomos. Na verdade, os pais dos meus pais, eles já trabalhavam por conta, assim, né? Tendo seus negócios ali. Então, acho que um pouco dessa história, né, da minha relação com a minha família e tal. E os privilégios que eu tenho, né? Tipo, que é isso, eu sempre comento com todo mundo, assim, que eu converso sobre essa questão do empreendedorismo. Eu só tomei as decisões que eu tomei porque eu tinha segurança de que se tudo desse errado, eu poderia voltar para casa da minha mãe e do meu pai, eu ia ter o que comer, ia ter um teto para morar, sabe? Então eu tinha essa segurança para falar, não, vou apostar nisso daqui, vou apostar no mestrado. Mesmo que a bolsa na época que eu fiz era R$ 1.500, não se ajustava há 13 anos. A perspectiva de futuro também para pós-graduação não estava muito animadora, mas eu sabia que qualquer decisão que eu tomasse, eu estava respaldado pela minha família, né? Então isso me deu muita segurança para apostar nessas loucuras, assim, né? De querer me envolver na educação ambiental, entendendo que a engenharia poderia me proporcionar uma segurança financeira muito maior. Mas eu falei, não, vou porque eu gosto, né? Eu vou trabalhar com o que eu vejo que faz sentido para mim, o que eu vejo que tem um propósito maior, mesmo que isso não reflita com o sucesso, né? Que a gente fala da sociedade, né? Porque a sociedade fala de sucesso a partir dessa perspectiva financeira, né? Mesmo que eu não tenha tanto sucesso nas áreas que eu tô escolhendo, é um negócio que eu vejo que faz muito sentido, que aquece meu coração, né? Que brilha meu olho, né? Mesmo que o empreendedorismo não seja esse lugar, a compostagem é, né? E essa possibilidade de poder proporcionar essa mudança que eu quero ver na sociedade, né? De contribuir com isso, né? Você falou, muito interessante, como empresa, sustentar, pagar contas e tal, ela tem, assim, quando você começou, vou fazer duas perguntas.
em uma, depois a gente entra nessa parte mais filosófica. Para quem estiver ouvindo que pensa nisso, se você tem alguma ajuda de imposto, tá fazendo um trabalho, 3 coisas pontuais. Alguma ajuda de isenção de imposto, precisa de alguma licença. Tipo, a compostagem resíduo sólido é município, né? Isso. Então deve ser da prefeitura. E precisa de alguma coisa assim, ir atrás de. E esse cemitério, por exemplo, eu acho que você tem que pegar na CETESB, né? Tem que poder composição. E outra, quando você, qual que é o principal financeiro para começar o investimento? Porque assim, uma coisa é você fazer compostagem na sua casa, que hoje dá para. A gente ensinou na faculdade na IMB de fazer com coisa de sorvete. Pode fazer de vários tamanhos. Quando você vai ganhar a sua vida, não dá, né? Você tem um espaço. E aí, assim, esse pátio de compostagem, que é o que chama, ser o local onde fazer, não dá para ser um. Tem que ser um que ser grande, assim, pelo menos, sei lá, um tamanho para tocar uma empresa. Esse seria o principal desafio, ou tem outros assim especiais para pessoas, desafios? Boa. Nossa, assim, acho que eu sempre, e acho que é um pouco tendenciosa essa minha resposta, mas eu sempre vou dizer que o principal desafio é o dinheiro, para você ter esse capital inicial para começar o investimento, né? Mas em que aplicação, Paulo? Qual alugar um lugar para fazer o seu pátio? Eu acho que assim, o local é o principal gargalo e também o veículo de locomoção, né? Porque, assim, e daí, por isso que Rio Claro ornou tanto, assim, porque para eu começar eu falei, não vou comprar um carro, né? Não tenho condições disso agora. Daí comprei um triciclo, né? E o triciclo que viabiliza até hoje as coletas de orgânico que eu faço, né? Mas lógico, isso é o contexto de Rio Claro, né? Que é uma cidade plana, tal, etc, pequena, concentrada ali, a área urbana bem concentrada. Então, assim, eu comecei fazendo um investimento baixo, né? E que eu tinha condições de fazer para ver se ia dar certo. E eu comecei também, né? Além dessa questão do veículo, eu comecei fazendo em casa. Eu já fui para Rio Claro quando eu me mudei com a minha ex-companheira. A gente já escolheu uma casa, e eu já tava pensando nisso. Não, quero um quintal de terra, porque eu tô com essa perspectiva de começar um negócio. E eu sei que na escala inicial eu posso começar operando dentro dessa área que eu tenho aqui na minha casa mesmo, né? Tanto é que é isso, 1 ano e meio do trabalho, eu tô há 2 anos e meio trabalhando com compostagem, né? Com esse serviço de coleta e tratamento de resíduo orgânico. 1 ano e meio foi fazendo tudo em casa. Hoje que a gente conseguiu, através de uma parceria com a universidade, levar o pátio para a universidade, né? O que daí também desafogou sim. um pouco. Porque eu já tava tipo, meu Deus, estamos crescendo a demanda, o quintal de casa já tá ficando, não tá dando mais para manter aqui, o que eu vou fazer? Não tinha condição de alugar um lugar específico para eu fazer compostagem, porque é isso. Trabalhar com resíduo é um pouco desafiador, porque é isso, é um serviço que a prefeitura presta, né? Ela tem a obrigação de prestar. Só que ela presta, ela faz a coleta e enterra, né? O que daí não gera os impactos positivos que gera o serviço que a gente presta, né? Que não incentiva a economia circular, a sustentabilidade, né? Só que as pessoas, né, não querem e muitas vezes não têm condição de pagar por esse serviço, né? Porque não é um serviço gratuito, as pessoas pagam para a gente conseguir prestar, porque a logística de passar em cada casa que é o que encarece. A compostagem, assim, é o mais simples. A logística de você estabelecer todo esse regime de coleta nas casas das pessoas, né? Com essa periodicidade, né? Não dá para não passar, né? Porque o resíduo orgânico ele é um resíduo que passou ali dos 10, 15 dias, meu, já fica meio insalubre a situação, porque ele solta muito líquido, e daí tem cheiro, e atrai bicho. Então, assim, o desafio é você conseguir organizar essa logística de coleta e conseguir convencer as pessoas, né, de que é um serviço que ela vai ter que pagar e isso vai agregar não só para ela, mas para a sociedade, né? Então eu sempre falo, é um serviço que as pessoas pagam, mas elas estão pagando não só para elas.
elas estão pagando e contribuindo para toda a sociedade, inclusive para o município. Hoje a gente está coletando mais ou menos por mês 1,5 toneladas, o que é muito pouco, perto da escala, né, de resíduo orgânico. A gente tem uma estimativa que Rio Claro gera 100 toneladas de resíduo orgânico por dia, né? A gente coleta 1,5 toneladas no mês, né? Mas todo esse resíduo que a gente tira do aterro sanitário, a gente desvia do aterro sanitário, a gente está desonerando a prefeitura também, porque a prefeitura ela paga para despejar esse resíduo no aterro sanitário, né? Então o nosso serviço desonera a prefeitura. Mas é super difícil dialogar com a prefeitura, porque a prefeitura poderia falar, tá bom, você tá conseguindo dar uma destinação mais adequada para esse 1,5 toneladas, então o recurso que eu ia pagar para essa 1,5 toneladas pro aterro, a gente investe na sua empresa, sabe? Alguma coisa assim. Ou então isenta as pessoas que contratam o seu serviço do IPTU, dá uma abatida no IPTU. Só que, enfim, são outros interesses, né, que estão envolvidos ali, né? Então, a gente não recebe nenhum tipo de isenção de imposto. No caso, hoje, eu estou trabalhando enquanto MEI ainda, né? Tenho uma perspectiva de futuramente conseguir ampliar as coletas, conseguir sair dessa condição de MEI. Mas o MEI também, ele hoje é ótimo, porque, né, o valor que a gente paga nos tributos, ele é muito mais baixo, né? Se a gente muda essa figura jurídica, também aumenta muito os valores que você paga para fazer toda a contabilidade, para fazer impostos e tal, né? Então, hoje o MEI é o que viabiliza para mim. E daí você estava falando, Cadu, de licença. Isso é um tema muito difícil de falar, porque cada estado tem a sua própria legislação ambiental, né? Lógico, tem a legislação brasileira, que a gente não pode ser mais abrangente do que ela, mas muitos estados eles vão acabando restringindo a mais. E aqui em São Paulo, né, que é de onde eu estou falando, do estado de São Paulo, a gente tem uma resolução da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente que isenta de licença ambiental pátios de compostagem de baixo impacto. E daí eles caracterizam o que é um pátio de compostagem de baixo impacto. Daí nessa caracterização até 15 toneladas mês. Só para você ter uma ideia, ó, eu posso multiplicar por 10 a minha capacidade de coleta hoje, eu ainda assim vou estar dentro do pátio de baixo impacto, né? Porque foi uma legislação que saiu justamente para impulsionar, para viabilizar que as pessoas comecem a enxergar no pátio de compostagem uma oportunidade de tirar sua renda e seu trabalho, né? E estimular, impulsionar a compostagem. Essa legislação é nova? Ela é de 2021. Eu cheguei a ver uma mudança até para estimular as pessoas a irem para esse... Exatamente. Porque é isso, a gente fala de resíduo, né? Quando a gente fala de resíduo, de reciclagem, nossa cabeça vai direto para os resíduos secos, né? Para o plástico, para o metal, para o papel, para o vidro. A gente não fala de reciclagem pensando na compostagem. E eu até, né, vira e mexe, eu faço algumas atividades em escolas, em prefeituras, assim, divulgando, né, o serviço da compostagem, né? Divulgando a palavra da compostagem. E eu faço essa brincadeira. Quando a gente fala de reciclagem, o resíduo orgânico ele é o resíduo mais fácil de reciclar. É um processo natural, eu não preciso de R$1 gasto em energia, por exemplo. É só você conseguir acondicionar ele numa condição adequada para que as bactérias e fungos e outros micro-organismos façam o trabalho dele. É um trabalho natural, sabe? Diferente da reciclagem, da indústria de reciclagem de papel, de plástico, de metal, de vidro. Porque daí é uma indústria mesmo, né? Uma indústria que você precisa de muita energia, precisa de muito recurso, precisa de máquinas enormes, né? E assim, eu tô falando disso, mas a minha realidade de pessoa que está trabalhando com compostagem é uma realidade hoje de uma escala pequena, né? Então hoje eu não tenho nenhum tipo de maquinário. A máquina é o ser humano e a enxada ali, o enxadão, o garfo. Mas existem realidades de compostagem que as pessoas têm as máquinas, né? Tipo, que daí tem retroescavadeira, tem um revolvedor gigante ali, porque daí são pessoas que tratam resíduos, que são resíduos um pouco mais difíceis de fazer compostagem, como lodo de esgoto, como animais mortos, né? Porque todo resíduo orgânico ele pode virar adubo de novo, né? Inclusive o lodo do esgoto, né? E daí
a máquina para essa finalidade, né, que é um resíduo um pouco mais difícil de lidar e com uma quantidade muito maior, aí a máquina ela vem a calhar, né? Mas hoje, na minha realidade, eu não tenho nem condição de investir numa máquina dessa e nem necessidade também, pela quantidade de resíduo que eu trato, né? Bruno, e para o cliente, no caso, por exemplo, se eu não sei se é porque eu não faço ideia também de como é a cidade de Rio Claro, mas apartamentos, assim, existem clientes de apartamento? Porque eu não sei, é igual o Cadu falou, quando a gente tava fazendo faculdade, a Aline, né, ela fez composteira com a gente, mas com potinhos de sorvete, tanto que a gente foi dar uma aula em uma escola pública, ensinando também a fazer composteira em potinhos de sorvete. Porque é pequeno, é mais fácil, é prático. Mas eu sei que as composteiras ficam lá o mês inteiro, assim, são um pouco maiores. Eu não sei qual o tamanho, se tem tamanhos de composteira, se é um tamanho padrão, mas em apartamento, como que seria? É tranquilo, não é? Eu acho que assim, para pessoas que não têm um espaço de terra na sua casa, os minhocários, né? Que você falou dos potes de sorvete, mas a gente pode levar isso para os baldes um pouco maiores, que daí a gente monta aquele minhocário, né? Que são os 3 baldes sobrepostos, o de baixo coleta o líquido, os de cima vão fazer a digestão da matéria orgânica com as minhocas, tal. Pra gente que não tem espaço de terra na sua casa, essa é a melhor técnica de compostagem, porque é um lugar pequeno e que vai manter tudo fechado ali, bonitinho, não vai ter problema com cheiro, com odor, nem nada, porque se tiver problema, né, eu até falo sempre isso, né? A gente fala de compostagem e também já pensa, nossa, vai dar mau cheiro, vai ter bicho. Mas na verdade, tanto o mau cheiro quanto o bicho, daí são vetores, né? Que pode ser mosca, rato, que quer que seja. Às vezes formiga também. Todos esses todas essas questões indesejadas são indicadores sobre o processo, né? Então, se tem mau cheiro, significa que você está errando no balanço de massa ali. Talvez você está colocando um pouco menos de resíduo de carbono, né? Que é o resíduo seco, resto de folha, palha, serragem. E se está ficando muito úmido, as minhocas estão querendo fugir, talvez porque está colocando um pouco desse material, né? Se está vindo moscas, etc., também talvez seja porque você não está colocando esse balanço de massa adequado, tal. Então, assim, hoje a técnica de minhocário, né, que é verme compostagem com minhocas, ela é a mais adequada para quem não tem espaço de terra. Mas para quem tem um espacinho de terra na sua casa, pô, tem outras técnicas mais simples de fazer a compostagem, né? Porque as minhocas também, a vermicompostagem, né? A gente não pode colocar carne, não pode colocar cítrico, não pode colocar resíduo orgânico que tem um odor muito forte, como pimenta. Às vezes nem ervas aromáticas, assim, não é bom colocar, porque as minhocas, elas são mais sensíveis, né? Mas se você tem um espaço de terra, você pode colocar o resíduo lá e sempre lembrando de fazer esse balanço de massa entre o resíduo orgânico e o resíduo seco que a gente fala, né? Se você faz um balanço de massa adequada, cobre certinho, é um processo natural, né? Então, existem várias técnicas para você conseguir resolver os seus resíduos orgânicos, né? E se você hoje, até é importante eu falar disso, né? Hoje, as empresas que estão prestando serviço de coleta e tratamento de resíduo orgânico, elas estão se proliferando. Aqui no eixo da Bandeirantes, tem em São Paulo empresas que prestam esse serviço, tem em Campinas uma empresa que presta serviço, que é a Guaraipo, agora aqui em Rio Claro tem também, tinha em São Carlos, mas as meninas deram uma pausa, que era o Semeia, em Araraquara tem também, que é a Minhocaria, Botucatu tem, que é a Ciclo Limpo, Sorocaba tem, que é a Verde. Enfim, Nossa, tem tem um várias monte. empresas que estão se proliferando. E é importante eu falar disso porque hoje tem a Associação Brasileira de Compostagem. É uma Olha, associação que as pessoas se reuniram
para começar a trabalhar essa temática, né? Para juntar as pessoas interessadas que estão trabalhando com isso e encontrando os gargalos, né? Que muitas vezes são semelhantes, mesmo em locais diferentes, e tentar se unir para superar esses gargalos, né? Então, hoje também é super importante a gente, quando a gente vem, né, nesses lugares que tem uma visibilidade maior, lembrar da Associação Brasileira de Compostagem. Inclusive, se vocês quiserem um dia chamar o presidente ou alguma outra pessoa Com para estar aqui certeza. sendo entrevistada também, acho que é pra nós. super válido. Nossa, muito bom. Eu nem sabia, na verdade, que existia essa associação. E você comentou sobre a compostagem em terra também. E é uma coisa que eu, pelo menos, não paro para pensar que também tem essa possibilidade. Inclusive, no lugar que eu trabalho, existe esse espaço para compostagem no solo mesmo. E quando eu falo de compostagem, composteira, eu penso nos baldes, assim, um em cima do outro. Eu não penso no solo. E é mais prático, né, geral? Porque você não precisa. É igual você falou, não precisa das minhocas, não precisa dessa troca, né? Porque, por exemplo, quando a Exato. gente fez na faculdade, foi bem complicado. Tipo, bastante larva, mosca. Só que a Aline explicou exatamente isso, que é falta ou excesso de algum desses componentes, né, da compostagem. Deixa eu Exatamente. aproveitar que a Nick falou isso. No apartamento da casa, você vai sair com líquido, né? Na leira, que é essa compostagem, como que é o trabalho para você pegar o adubo? Você vai ter que virar tudo. Vai pegar o dia, carpinar, tirar toda a sobreposição da matéria orgânica e aí depois ir lá com a enxada, com a pá e... É isso? Exatamente, é esse o processo. E assim, é Serviço, hein, super cara? importante. Nossa. Não, inclusive hoje de manhã eu encontrei a Aline, né? Ela passou lá no par de compostagem. A gente estava se preparando para desfazer uma leira que estava já num caminho de maturação um pouco maior, né? Para vocês entenderem, o processo de compostagem ele demora no mínimo 90 dias. Então o resíduo que eu vou coletar, que eu tô coletando essa semana, ele vai ficar pronto só em fevereiro do ano que vem, mais ou menos. Nesse processo, eu tenho que ficar sempre muito atento, monitorando a temperatura e revolvendo, porque o revolvimento é injetar oxigênio. E o processo de compostagem, né, para ele não dar odores, ele tem que manter uma taxa de oxigenação boa. Né? Então a gente vira e mexe, a gente está revolvendo esse material, né, na leira de compostagem. A leira é como se fosse um canteiro, assim, só que ao invés de um canteiro que a gente vai plantar as coisas, a gente vai sempre colocando resíduos sobrepostos e vai mantendo essa condição adequada para eles, para os micro-organismos entrarem em ação, né? Seja de umidade, seja de oxigenação, ou seja do balanço de massa, né? Que é o carbono e o nitrogênio, né? Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. Ah, o líquido. Poxa, o líquido é uma questão muito legal, assim. Daí, o universo da compostagem ele é muito amplo, assim, né? Existem diversas técnicas. Mas, no geral, a gente trabalha com termofilia, né? Então, a composteira, ela chega a 70 graus Celsius. Né? A composteira desse método que eu uso. Porque é um método que usa da termofilia, diferente da compostagem com minhocas. Porque as minhocas, elas têm sensibilidade à temperatura. Então, você tem que manter a temperatura sempre abaixo de 40 graus para as minhocas poderem ali fazer o seu trabalho. Na compostagem que eu faço, que não vai minhoca, só vai fungo e bactéria, nem vai, né? Elas já estão nos alimentos, elas se proliferam ali normalmente. A gente precisa da temperatura elevada, né? Que também é uma condição que a CETESB, o CONAMA, né? O IBAMA, assim, eles colocam como higienização desse composto, né? Porque daí a gente consegue garantir, se ele ficar 15 dias acima de 65 graus Celsius e 5 acima de 70 graus, a gente consegue garantir essa higienização. Consegue garantir que no produto final não vai ter nenhum ovo de euminto ali que pode gerar algum problema depois. Consegue garantir que não vai ter nenhum tipo de coliforme fecal no produto final, né? E assim, a compostagem não tem produto, não tem, na verdade, não tem resíduo gerado do processo de compostagem. Porque até mesmo o líquido,
que sai, né, naturalmente do alimento orgânico, que é um alimento que tem pelo menos 1/3 de líquido, todo esse líquido a gente reinsere no processo. Porque esse líquido, quando a gente reinsere, a gente consegue melhorar a umidade da leira, garantindo assim que os fungos e bactérias tenham uma atuação melhor. E também a gente acaba reinserindo um inóculo, né? Que são os próprios fungos e bactérias que estão nesse líquido. A gente reinsere e eles vão ali continuar o seu trabalho, né? Eu acho que isso também é um negócio que me encanta na compostagem, né? Porque geralmente quando a gente fala, por exemplo, se a gente for falar de reciclagem de plástico, de papelão, do que quer que seja, geralmente esse processo ele tem um impacto ambiental, né? Que gera algum resíduo ali que a indústria de reciclagem vai ter que lidar. Bem, tem um impacto positivo de você estar reinserindo o material na cadeia de produção. Mas na compostagem não tem nenhum tipo de resíduo que sai. Tudo que sai, a gente tá ali, tudo que a gente coloca, a gente vai ser transformado em adubo. Inclusive o líquido, né? Que ajuda você a manter esse balanço de umidade. Na verdade, é a vida se reciclando, né, cara? Né? São os componentes que formam a base da vida. Aí ela vai Exatamente. passando. É uma reciclagem. Você com falando certeza. de entropia, de mudança tal, eu já falei, é a compostagem a mudança, né? Porque é isso, a gente tá conseguindo transformar, né? Fazer a mudança do que é um problema do resto de alimento e transformando ele no adubo, que vai conseguir, né, nutrir plantas, hortas e etc, né? Sim, Fala. É desse tipo que você tem na sua casa, Cadu? O que tem em casa agora, lá em Rio Claro, ele na verdade tem um baldinho, eles entregam um baldinho. Isso. Eu creio que isso seja só para casa. Quando é restaurante deve ser diferente. Isso, exatamente. Na verdade, aí, assim, hoje a maioria dos meus clientes são domiciliares, né? Porque eu também. É isso, nessa coisa de se organizar para conseguir ampliar, né, o serviço, eu ainda não consegui fazer isso muito bem. Então eu sou super inseguro, assim, de falar, não, vou começar a divulgar e depois não vou dar conta, né, da demanda que vai surgir. Você Então, assim, pega no restaurante universitário, que deve ser bastante. então, isso daí foi na negociação, assim, né? Eles cederam o espaço pra gente começar o pátio de compostagem e em contrapartida a gente faz a gestão do resíduo orgânico do restaurante universitário. E esse resíduo do restaurante universitário, ele é bem difícil, assim, porque ele é um resíduo que vem com muito líquido. E é um líquido muito gorduroso, né? Então, acaba sendo um Aí certo demora mais. problema. Hã? Demora mais pra ele virar adubo. Assim, na verdade não é nem que demora mais, mas é que na hora de colocar ele em tratamento, a gente tem mais problemas no sentido de, tipo, é um resíduo que quando você vira a bombona, né, que a gente faz a coleta, só sai líquido. E esse líquido ele já vai ser drenado ali, já vai para a caixa coletora. Só que é um resíduo que tem, né, um líquido que tem um cheiro um pouco forte, é um líquido que tem uma quantidade de gordura muito grande também. Né? E daí Mas a eles gente tem que fazem a lidar com isso. separação. Hã? Eles que separam o resíduo orgânico. Isso, eles que separam. São os próprios funcionários do restaurante universitário da Unesp que fazem a separação desse material. E a gente só vai lá, coleta todo esse material, leva para tratamento e retorna as bombonas, né, limpas ali para eles continuarem fazendo a separação. Só que daí, como isso, como é resíduo de bandejão, tipo. E tem uma questão, né? Tipo, isso, a complexidade da compostagem. No minhocário, como eu falei, você não pode pôr resíduo cozido, por exemplo. Porque o resíduo cozido ele já passou por um cozimento, então ele já está num processo de degradação mais avançado. E se você não tomar cuidado, ele que dá mau cheiro. É ele que estimula o mau cheiro. E no resíduo que a gente coleta do restaurante universitário, majoritariamente é comida que já está cozida, é resto de alimento, tem muita carne e muito líquido. Então, essa característica do resíduo torna um pouco mais complexa a sua compostagem. Mas não que demora mais o processo, nem nada disso. É mais o manejo ali do resíduo mesmo, do material, né? Então, nessa pode ir todo tipo de resíduo orgânico. Todo Carne. tipo de resíduo orgânico. Todo tipo. Comida cozida, comida temperada, comida podre. Tudo. Quando eu tava estudando, eu tava vendo uma diferença
dificuldade, eu acho que eu vi uma coisa da dona, da moça da me travou, minhocaria. Ela é de Araraquara. Travou a língua aqui, deu ruim aqui na língua, eu não consegui falar. E aí ela tava falando uma coisa das dificuldades, tanto dos clientes, de às vezes colocarem coisas que não deveria colocar. E assim, aí ela, por exemplo, com a Aline que está aqui, é minha esposa, ela faz parte do Ciência Deriva, também, ela é e ela tá na Unesp, como ele trabalha lá, né? Atualizado aqui, então. E aí a gente abriu uma compostagem, largar tudo, sabe, né? House Seixas e tal. E aí a gente falou, a gente tem que ir nos restaurantes, aí a gente pode ir no shopping, pegar pegar a área de alimentação do shopping e usar. Só que não pode, né? Porque ali já tá misturado com plástico. Aquele lixo não dá, né? Exato. Do shopping? Não, da praça de alimentação, não. Só se o restaurante separar. Acho que o Bruno pode explicar bem melhor do que eu, né? Eu vi, assim, papagaiando que a moça falou. Sim, não, mas é exatamente isso, assim. Inclusive, um dos critérios para você se encaixar no pátio de compostagem de baixo impacto é o resíduo ser segregado na fonte geradora, né? Então é isso, quando a gente segrega esse resíduo na fonte geradora, a gente consegue separar melhor ele, né? Tipo, por mais que às vezes aparece, né? Tipo, sachê de sal, de ketchup, molho, né? Embalagem de molho. Às vezes vem uma sacolinha plástica. Às vezes vem garfo, talheres. Hã? Fralda? Você já pegou fralda? Fralda. Puta, já peguei fralda uma vez, acredita? Achei uma fralda no meio do resíduo ali. Mas assim, eu acho que acaba sendo. Essa da fralda, eu desconfio que foi tipo alguma visita que foi na casa de alguma cliente, e daí ela viu o baldinho ali, e as pessoas que não estão familiarizadas com a separação, para elas o orgânico é o resíduo que vai ser jogado no aterro, sabe? Então faz todo sentido você colocar no orgânico a fralda. Porque é isso, geralmente o orgânico não é o reciclável. Só que não, a gente tá batendo nessa tecla, né, de que a segregação em 3 frações ela é essencial, porque a gente precisa ver o orgânico como um resíduo compostável, como um resíduo reciclável, né? Assim, eu nem gosto muito dessa questão de ficar falando, nossa, mas veio uma fralda aqui, maldito cliente, não sei o que lá. Eu tento assimilar e entender que é uma dificuldade da sociedade, que é uma coisa que não tá na nossa cultura ainda, sabe? A nossa cultura malemar consegue segregar o resíduo seco, né? Que é o resíduo de reciclável seco, né? Eu já peguei fralda e assim, na década, eu não sei exatamente assim, mas eu acho que década de 80 e de 90, que a compostagem tava começando a ser falado um pouco mais, existiram algumas iniciativas de pátios de compostagem que você faz sem a segregação desse material. É que você pega todo o lixo que está sendo coletado da cidade, faz uma segregação mais ou menos e tenta, a partir dessa segregação, que passa por peneiras e tal, pegar esse resíduo e fazer compostagem. Só que é uma compostagem com uma qualidade muito baixa e com uma dificuldade grande também de você conseguir chegar num produto final, porque é um material que ele tá com muito contaminante, né? Um material que tem muito plástico, tem muito papel, tem muito vidro, tem muito metal, e daí tudo isso interfere no processo de compostagem, né? Então hoje, né, que a gente tá vendo essas novas iniciativas surgindo, são iniciativas que o pessoal sempre fala, a segregação em 3 frações, né? A segregação correta, ela é essencial para a gente conseguir garantir um produto de qualidade e um processo também, né? Um processo de compostagem adequado ali, né? Que não vai gerar muito transtorno, né? Mas assim, é fato, assim, né? A gente sempre encontra contaminantes, né? Que a gente fala de contaminante assim, mas são resíduos plásticos ali no meio do orgânico, né? Porque é isso, mas eu associo muito isso à falta de prática, né? De estar na cultura mesmo, assim, né? E é muito legal, eu gosto muito de pensar sobre isso, é uma coisa que eu sempre falo também nas atividades que eu faço.
Se a gente falar, uma vez eu fui fazer aqui recentemente, aqui na Unesp, tem umas atividades muito legais, que é a Semana do Idoso, né? Que daí são profissionais da educação física que trabalham essa questão da saúde ativa com idosos. Daí eles me chamaram uma vez para fazer uma atividade lá. E, meu, idoso é legal, né? Eu gosto muito de trabalhar, porque é outra geração, é uma galera que tem outra referência da vida, né? E daí eu fui perguntando, galera, resto de alimento, o que vocês faziam com o resto de alimento? Meu, a galera dava pra animal, dava pra porco, jogava no quintal, no pé da árvore, nem existia o lixo orgânico. Sim. Sim, é a Isso, sei palavra lá, lixo 40 orgânico. anos atrás, sabe? É, E hoje sim. não, hoje o resíduo orgânico ele faz parte de 50% do lixo urbano. Né? Então, tipo, metade do que a gente gera de lixo na cidade é um resíduo orgânico. Que 40 anos atrás as pessoas usavam para alimentação animal ou faziam compostagem no próprio quintal, sabe? E é isso, era cultural. Né? Hoje não, a nossa cultura, essa cultura do consumo, essa cultura do descarte, essa cultura mais linear, né? Colocou esses problemas pra gente ter que lidar, né? Exatamente. É bem interessante o que você falou mesmo. Porque a sociedade foi mudando e a gente come. A gente tem que trocar sempre. Inclusive comida, né? Abre, come, joga fora, não liga se, né? Não guarda, enfim, não tem essa preocupação. É descartável. Faz parte do processo econômico e cultural mesmo. Interessante. Para terminar, assim, antes da gente ir para as dicas, uma coisa que eu queria perguntar, quase não deu tempo, essa parte, por exemplo, seus clientes, já que você não tá mais em casa e tal, eles geralmente são aqueles que já têm uma certa boa vontade para reciclar, para compostagem, então, ou seja, pessoas que já conhecem, já ouviram falar, pelo menos, não necessariamente como uma empresa tal, mas já entendi. Tem uma questão cívica por trás. Ou hoje não, hoje já é um pouco mais geral. Já vê uma possibilidade também de ajuda a natureza também, mas é barato, porque também não é caro. Depende de quanto você some também. Casa 4 pessoas. Não é caro. Não, eu costumo falar assim, não é caro, é a gente que é pobre, né? Na verdade. Esse que é o problema, né? Assim, hoje os planos, eles giram em torno de 40 a 65 reais. Pô, é um valor de boa, Legal. né? Um valor que não é Por mês, né? tão significativo para as pessoas que estão, né, conseguindo receber um salário ali, um pouco mais de um salário mínimo, talvez, né? Depende muito da condição econômica das você tem toda a pessoas ali, razão. né? Você tem toda a razão, porque uma pessoa que tá numa quebrada, 40 reais não é. Exatamente, é isso. Tipo, e muitas das pessoas que hoje deixaram de ser os nossos clientes e apontaram alguma dificuldade financeira, não tem nem o que eu falar. Eu falo, galera, é isso. Puta, eu super entendo. É super difícil você conseguir, às vezes, tirar 50 reais da sua renda mensal para destinar para um serviço que é um serviço super importante, que é um serviço super relevante, que traz benefício não só para você, mas para a sociedade. Só que é um serviço que, meu, não vou falar que a prefeitura presta, mas a prefeitura some com o seu lixo sem você pagar nada, né? Pagando os impostos, é lógico, né? Mas é isso. Então, tipo, eu entendo que é difícil, né? Então, assim, a maioria das pessoas, elas saíram por questões de dificuldades econômicas. E, ok, beleza, é isso. Não tem muito o que ser feito, né? Até perdi a pergunta falando disso. A ideia do perfil dos clientes. E até dos clientes. E o perfil da pessoa que entra nessa área também tem que ser um perfil relativamente ativista, até para vender a ideia. Não, com certeza, Cadu. Assim, com certeza. De todos os clientes que eu tenho, hoje ainda são muito poucos, assim. São 54 clientes que eu tenho. Tipo, legal, já saí do 6 pro 54, nossa, já tô super feliz. Mas, assim, eu ainda sinto necessidade de me organizar para conseguir ampliar essa coleta, porque aqui Rio Claro, 200 mil habitantes, vamos chutar, 50 mil domicílios. Eu tenho certeza que não são só 50 pessoas que se interessam por esse serviço e que estão dispostas a pagar por ele. Eu sei que tem muita gente aí que está disposto, mas eu ainda não consegui alcançar.
por dificuldades e outros problemas aí que eu enfrento. Mas o perfil do cliente são pessoas que já tem um pezinho na questão ambiental, né? Com certeza, com certeza. Se essa pessoa já não tiver essa sensibilização, muito dificilmente ela vai aderir ao serviço. E é muito legal, assim, isso é uma coisa que no grupo da Associação Brasileira de Compostagem, a gente fala muito sobre isso, né? As pessoas vivem compartilhando histórias ali de pessoas que falam: nossa, que incrível o seu serviço, como eu faço para doar meus resíduos orgânicos? E é isso, né? Tipo, na cabeça das pessoas, não faz. Como assim eu vou pagar para você pegar meu lixo aqui? Sendo que você ainda vai vender o adubo depois. Só que as pessoas não entendem que para eu chegar no adubo são 3 meses ali que eu vou ter que deixar o resíduo sendo tratado, que eu vou precisar de espaço para deixar ele ali, que eu vou precisar de colocar energia para revolver, né? E que tem toda a logística de coleta, que é o que encarece. As pessoas não conseguem enxergar isso e elas falam: pô, não, mas se for para pagar eu não quero. Eu já tive alguns causos desse assim, né? E daí sobre perfil de cliente, eu acho que é muito legal falar disso. Pô, o perfil dos clientes, eu preciso até aprofundar um pouco nisso, mas majoritariamente são mulheres. Mulheres numa Eu faixa vi etária isso ali, também. uma Engraçado, né? faixa etária de 30 a 45 anos, assim. Porque é isso, são as pessoas, né, na nossa sociedade, né, são as pessoas que cuidam. Cuidam da casa, cuidam das crianças, cuidam da alimentação. E nesse processo de cuidados, cuidam também do meio ambiente. Olham para o seu lixo com um pouco mais de cuidado, né? Então, eu posso dizer que pelo menos das pessoas que me procuraram assim, pelo menos uns 80% foram mulheres. A A gente tem mulher muito é que a base aprender da aí ainda, base, né, com né? elas. Vixe, tem que comer muito arroz, feijão e farinha ainda, mas muito, né? Pra chegar perto. Pra engraçar a botina, né, cara? Exatamente. Interessante. Bom, cara, ó, acho que a gente pode ir pras dicas pra não estourar o tempo. O Guilherme sumiu. Ele, não sei se ele caiu, deu problema no celular dele. A última entrevista deu também, né? Vamos tocar se ele. Mensagem Oi? no grupo, Cadu. Ele até mandou mensagem aqui no grupo falando que tá mal. Não vai conseguir Tá. voltar. Não, então tá bom, o Gui melhora, a gente toca esse meio pro final sem ele. Então eu vou fazer o que ele sempre diz, que é curta, compartilha. Se você é de Rio Claro, procure o Instagram do Ciclo Vida Essa também. composição. Faça compostagem. Se você não mora em Rio Claro, Exatamente. está em outra cidade e se interessa, ou por querer reciclar os seus alimentos, procure empresas, com certeza deve ter. É uma área que está crescendo. E se você, curta, compartilha o Ciência Deriva também, porque, né, pode te ajudar aí. Aperta o sininho, faz os trem, né, para que a internet... Então, vamos para dicas, então? Pode ser? Olha. Bora lá, então, ó. Toca a vinheta que não tem. Tocou. Vamos lá. Vou começar, porque aí começo, aí a Nick vai, depois vai você, tá bom, Bruno? Fechou? Deixa eu só fazer uma quebra aqui no colo, porque eu não consegui pensar em nenhuma dica. Me perdoem. Tô precisando de dicas culturais. Então, depois do Cadu, já pode ir direto pro Bruno. Tá bom. Então, ó, a minha dica vai ser um curso de compostagem que a Embrapa dá online e no Vasco, de grátis. Se você... Eu comecei a fazer até, aí são 3 módulos. Segundo o pessoal, você precisa de dedicação de 10 horas, então é um curso. Pelo que, assim, não é um curso difícil, com vídeo, pelo menos o módulo que eu terminei era com vídeo, aí tem uma provinha, e aí você passa pro próximo módulo. É muito interessante, até para que você que não vai necessariamente trabalhar na área e tal, eu acho que vale a pena. Enfim, acho que é uma questão dos nossos tempos, como o Bruno bem falou. E então, eu vou deixar o link já lá na descrição para quem assistiu o YouTube. Vai ter lá o curso de compostagem que a Embrapa tem no Vasco, hein, gente? Então, para quem curte, fica a dica. Então, passamos para o Bruno? Boa. Meu,
Eu Beleza. quero, na verdade, eu vou deixar uma dica de já que estamos aqui num podcast que fala sobre divulgação científica, eu quero deixar a dica de uma página que, meu, sempre me inspirou muito, assim, nessa questão de divulgação científica, porque acho que eles trazem informações muito relevantes para a questão ambiental, assim, de uma maneira super palatável, super digerível, fácil de entender, divertida e também crítica, né? Que é uma página que chama, não sei se, acho que o pessoal já deve conhecer, talvez alguns, porque é uma página até bem conhecida, que chama Árvore Ser Tecnológico. Eles falam de tudo lá, mas sempre traz essa perspectiva voltada para o meio ambiente de com um olhar bastante crítico, né? Instagram, né? Instagram. Na verdade, começou no Facebook, né? Mas hoje deve estar majoritariamente no Instagram. Não sei se tem site, não sei se tem, mas assim, o Instagram eu tô ligado que tem. E acho que, se eu não me engano, é Árvore Ser Tecnológico mesmo o nome do perfil. Mas eu vou aproveitar também, porque é isso, né? Cultural também é muito amplo, né? Mas eu quero deixar duas recomendações aí pro pessoal Manda. ajudar a divulgar dois artistas aqui de Rio Claro que eu sou muito fã, nossa, assim, admiro muito o trabalho, porque são artistas que trabalham com música, mas que tem uma pegada ambiental muito, muito legal, assim. Uma delas é a Rebeca Rabeca, inclusive ela é tocadora de rabeca, assim, sensacional. Rabeca, para quem não sabe, eu descobri com ela também, é um violino que você toca de uma maneira um pouco menos formal, assim. E ela lançou um álbum recentemente, nossa, vou falhar aqui no nome do álbum, não vou lembrar, mas é um álbum que tem super uma pegada ambiental, assim, que tá lindo de ver, assim, muito legal. E um outro artista também que eu gosto muito e, inclusive, até já usei as músicas deles em algumas atividades, assim, que é o Matheus das Flautas. Também ele tem um álbum lançado, se eu não me engano, em 2011, 2012. Um álbum super legal também que traz a temática ambiental como transversal, assim, de todas as músicas. Fala de reciclagem, fala de planta, fala de um monte de coisa, assim, super legal. E assim, são artistas rioclarenses que eu faço questão de divulgar, que eu sou super fã, considero pessoas que são minhas amigas, assim, e que estão produzindo um material artístico, musical, que pode ser facilmente usado aí como instrumento pedagógico também, né? Porque a arte, a pedagogia ali, a gente tem que juntá-los para fazer, enfim, né? Essa junção ela é muito promissora e muito potente aí, né? Então deixo essas 3 dicas aí. Essas 2 últimas foi meio no susto, assim, falei, nossa, preciso Não, divulgar tá bom. eles, lógico. Na entrevista, às vezes aparece, cara. De repente, você, né? Você tá ali, de repente você pimba, lembra, a conversa vai pra um lado, que aí puxa, Exato. né? Alguma coisa. Exatamente. Não, e hoje de manhã a gente tava escutando aqui o álbum que a Rebeca lançou e tá muito, muito bom. Vou ouvir. Bom, acho que a gente pode ir, então, seguir, né? Mas muito boas as dicas. Já anotei esse curso da Embrapa pra fazer. Inclusive, vou mandar um grupo lá do meu trabalho, que a minha orientadora é da Embrapa, né? Mandar lá, É que legal. ganhar uns pontos. Mas, Fazer a média, né, com a chefe. claro. Mas muito bom. Bruno, eu queria saber primeiro se a gente deixou de fazer alguma pergunta que você poderia fazer, que você treinou pra responder e a gente acabou deixando passar. Boa. Não, olha, vou te falar que eu tô numa semana um pouco corrida, então eu nem treinei pra nada. Nem a pergunta do Globo Repórter, falei, meu Deus, o Gui tava fazendo, falei, o que eu vou falar nessa pergunta? Que bom que ele já direcionou pra escalada lá, e daí também o Cadu já falou da bike, eu falei, não, tá bom, então já vai. Não, mas acho que não, acho que não tem nenhuma pergunta que eu senti falta, não. Tem algum ponto que seria importante falar, ou sobre educação ambiental, que você falou, ou sobre a própria compostagem, seria importante difundir, tentar usar. Meu, eu acho que assim, eu acho que isso é importante até eu comentar, assim, né? Porque hoje eu presto serviço de coleta e compostagem de resíduo orgânico, mas eu vejo que não dá para dissociar esse serviço
a educação ambiental. É um serviço que está muito alinhado assim com essa ideia da gente conseguir. E para mim, assim, a educação ambiental, geralmente quando a gente fala de educação ambiental, na nossa cabeça é formal e para criança, né? A gente se coloca no Google educação ambiental, vai aparecer foto de criança, geralmente criança branca, e que tá mexendo com plantas. Né? Então a gente tem que também desconstruir um pouco essa percepção da educação ambiental e achar que quem precisa de educação ambiental não são as crianças, na verdade é toda a sociedade, né? E uma educação ambiental que não fica falando para você fechar a torneira na hora de você escovar o dente com uma possibilidade de salvação, sabe? Porque a gente sabe que é importante a gente ter esses hábitos saudáveis para o meio ambiente, né? De economia de água e cuidado com os resíduos e tudo mais. Mas a gente sabe que o problema ambiental ele é muito mais complexo, muito mais amplo e tem responsáveis que a gente tem que começar a olhar com um pouco mais de atenção, assim, né? Então, olhar para a educação ambiental é um lugar que é muito importante para o serviço que eu presto e que outras muitas pessoas prestam e que a gente precisa olhar para a educação ambiental desse olhar mais crítico, né? Mais, entendendo que é isso. Tipo, quando a gente fala que o ser humano é responsável pelo que está acontecendo nessa crise ambiental, não é o ser humano, né? Não é a humanidade. São pessoas específicas, é um sistema específico, sabe? Porque, tipo, me incomoda muito alguém falar, o ser humano é responsável pela crise ambiental. Poxa, eu tô aqui na luta para tentar ajudar. Eu tô falando de mim, né? Mas, assim, existem muitas outras pessoas que estão aí na luta para reverter essa situação, mas tem muitas outras que precisam, né, alimentar um sistema que coloca a gente nessa situação, né? Então, assim, eu acho que é sempre muito legal, assim, ter a oportunidade de falar sobre isso, né? De ter esses outros olhares aí, né? Pra situação que a gente tá vivendo, né? Com certeza. Ainda mais no momento que a gente tá passando mudanças climáticas e tá muito em alta, né? Esse assunto de educação ambiental mesmo. Eu acho super importante. E a gente falou que eu não consegui entender se os preços que você falou, os valores que você colocou, são mensais. Mas. Isso. Então. Claramente, claro, eu não quero generalizar, mas. Esse é um dinheiro que a gente gasta, assim, em uma saída Aham. pra um lugar, assim, relativamente barato até. Então, assim, a gente pode, cada um, tentar fazer a sua parte. Mesmo que, claro, como você falou, Certeza. existem níveis acima da gente que poderiam estar fazendo coisas também. Mas a gente não pode deixar de fazer a nossa parte. Eu acho que é super importante esse assunto Ao de mesmo tempo que tem compostar. muita gente pobre, tem uma faixa grande da sociedade que poderia pagar. Né? Então, Isso, né? Existe uma classe média, né, que poderia. conseguiria pagar. Não, e Exatamente. isso é muito legal que você traz, Nicole. Desculpa te interromper. Mas é bem esse olhar mesmo, né? Porque, tipo, é difícil. A gente fala, né? R$60 por mês. Poxa, às vezes é uma saída que a gente dá. É uma ida no barzinho ali, ou uma ida no cinema. E esse é um olhar muito, muito legal, que, assim, que me instiga. Porque, tipo, como que a gente faz as pessoas abrirem mão de certos confortos, Porque né, de certas vontades, para conseguir contribuir com, sei lá, com uma pauta ambiental, por exemplo, né? Que é o caso aqui agora, né? É um desafio que acho que a gente vai ter que encarar e vai ter que aprender a abrir mão um pouco desse conforto que a gente tem, né? Eu pelo menos olho dessa maneira, mas sempre tem que tomar muito cuidado para falar isso também, porque é isso, a gente não quer abrir mão dos confortos, né? E a sociedade de classes que a gente vive, né? A gente sabe das dificuldades que tem de falar isso. Eu quero que todo mundo tenha conforto para viver, né? Mas entendendo que Claro, esse super conforto importante. e entendendo que esse conforto, mais do que todo mundo ter um carro, é ter um transporte público de qualidade, né? Tipo, é esse olhar, assim, né? Dessas soluções mais coletivas, né? Exatamente.
Então, acho que vale a pena a reflexão, sabe? O pensar mais com cuidado para esses assuntos que são super importantes e que a gente pode fazer a nossa parte e que, novamente, sem generalizar, mas que não vai fazer essa falta, sabe? Esse dinheiro tá sendo convertido em uma coisa muito boa, igual você falou, não só pra gente, pra sociedade. Então, acho que falta um pouco esse olhar das pessoas. E aqui eu me incluo também, tá? Eu não tô me tirando também, porque, por exemplo, eu fiz compostagem na faculdade, mas hoje em dia eu não tenho uma composteira na minha casa. E poderia ter. Então, é isso, sabe? Não é culpando quem não tem composteira, jamais. Uhum. Mas é abrindo os olhos que você poderia começar. Não é sobre não ter, é sobre começar a olhar e talvez ter. Exatamente. Mas eu acho super importante. Quando vocês conversam entre vocês, desculpa, Nick, vocês acham que o mercado ainda tem muito o que crescer, né? Ou não? Ele não tá Tem saturado. muito o que crescer. Ainda Não tá nada saturado. É um mercado que tá, tipo, em expansão maluca, assim. Ainda mais agora, também tem essas percepções do que, tipo, é um mercado que vai crescendo à medida que a legislação ambiental vai pressionando os grandes geradores a se responsabilizarem tá. pelo seu resíduo, sabe? Porque é isso, como você começou falando, a gestão de resíduo é uma responsabilidade do município. Então, tipo, todo mundo paga imposto, né? Esse imposto, ele vai ajudar a fazer essa gestão de resíduos. Só que tem eu que gero 2 quilos de resíduo na semana e vai ter a empresa ou o shopping ou o condomínio que gera toneladas por semana, né? Então, esses grandes geradores, cada vez mais eles vão ter que começar a se responsabilizar pela gestão de resíduos. E você colocar o resíduo no aterro é caro, né? Né, ainda mais dependendo de distância, né? Hoje, Rio Claro ainda tem uma situação muito boa com relação a isso, porque a gente tem um aterro sanitário aqui, né? Então a logística da gestão de resíduos é menor, né? Tipo, as distâncias percorridas. Mas tem um município aqui do lado, de 8 mil habitantes, que chama Ipeúna, né? Esse município de 8 mil habitantes, eles levam o resíduo deles para Paulínia, sabe? E imagina o custo dessa operação logística de você andar 150 quilômetros com lixo. Com lixo, na verdade, com muitas aspas, porque é um lixo que poderia não estar indo para lá, né? Que é o resíduo orgânico, que você poderia estar gerando adubo ali, gerando vários impactos positivos, alimentando a agricultura familiar local com adubo de qualidade e também deixando de gastar, né? Porque ao invés de, se a gente conseguisse fazer toda a gestão do resíduo orgânico do município, mais da metade do transporte, pô, a gente poderia economizar, né? Então, acho que a gente precisa olhar com muita urgência para isso, assim, entendendo que o poder público, né, à medida que ele vai fechando o cerco, esse mercado da compostagem vai se expandindo também, né? Bom, Bruno, a última pergunta é: do que você se orgulha? Nossa, eu fui pego de surpresa. Eu me orgulho de ser corintiano. Não vale. Não, isso aí é Existem duas conversa. Cadu, pessoas. precisava falar isso, eu precisava. Eu me orgulho. Eu vou Corintiano sair e daqui. Se maloqueiro fosse live, eu sofredor. abandonava a live agora. Não, existem duas pessoas, Cadu, entenda. Os corintianos e os anticorintianos. Não Não, existe lógico outra que não. pessoa. Lógico que eu não sou Não anticorintiano, eu sou existe. palmeirense. Isso é coisa de São Não, mas Paulino, assim, tá eu, ligado? eu me orgulho muito de estar nessa luta, né, da questão ambiental e conseguindo fazer dessa luta o meu ganha-pão. Eu acho que isso é um orgulho enorme para mim, assim, de conseguir alinhar o meu trabalho com uma coisa que eu vejo propósito, assim. E falo disso entendendo que o que me possibilitou isso foram os meus privilégios, né? Mas não foram só eles. Eu poderia ter esses privilégios e não escolher os caminhos que eu escolhi, né? Então, eu me orgulho muito do que eu faço. Sou muito feliz, assim. Apesar de não ganhar muito dinheiro, eu sou muito feliz. Bom.
Não, muito excelente, cara. A gente cumpriu o horário, a gente tá começando a ficar. Eu até conversei com a Nick dias atrás, a gente falou, não, ó, ficar esperto no horário, porque a gente tá estourando. Se eu estiver passando, você me dá um toque. Mas agora eu fui comportadinho, né? Deu certo. Né? Foi ótimo. Pena que o Gui saiu, não consegui. Hoje foi um dia, né? Mas a gente conseguiu gravar e teve um episódio de alta qualidade para falar de resíduo, falar de computagem, das dificuldades do negócio, um episódio honesto. Então eu queria agradecer, Nick, de novo. Gui, agradeço também você por ouvir. Cole, muito obrigado. Dia duro. Deu certo, né? Muito obrigado. Deu certo. Eu sabia que ia dar, né? No final sempre dá. Obrigada, gente. Foi muito bom, muito importante. Acho que vale um post no Instagram sobre isso para entrevista. Quero agradecer a reflexão. Toda vez que a gente tem uma entrevista com ambientalistas ou qualquer pessoa que seja mais ativista em relação ao meio ambiente, eu saio toda reflexiva. Eu fico pensando, meu Deus, agora eu preciso fazer uma composteira em casa porque precisa fazer, tipo, eu ia estar ajudando muito. Enfim, eu saio toda reflexiva mas eu acho que é pra ser assim mesmo, porque senão não cumpre o intuito, né? É realmente pra chamar as pessoas e fazer entender o porquê que é importante, o porquê que precisa ter, enfim. Mas é muito bom falar sobre isso, ainda mais no mundo que a gente tá vivendo. E agradeço. Obrigada, Cadu, por todas as entrevistas, né? Obrigada. E obrigada, Bruno, pelo tempo, por ter falado com a gente e por ter passado um pouco da sua experiência. E o Nick, você falou, eu também fico, às vezes eu um ônibus, agora em Fortaleza, eu trabalho perto da mesma cidade cheia de concreto, com a árvore, pô, que sei lá, preso, você tá dentro, não tá fora, né? Porque a gente tá conversando, a gente tá fora, a gente tá na conversa, então fica no mundo das imaginação aqui. Mas aí você tá ali, com moto passando enorme, né? Esse também foi o palavrão, mas e aí? Sim, pensando nas próximas gerações, né? Meu Deus, estão perdidos. O caminho foi dado. Bruno, muitíssimo obrigado, cara. Você, meu simpático, valeu aí. Ciência também que teve aí, pelas dificuldades de hoje. Deu certo, meu. Muito obrigado. Vou ver se eu passo um dia pra gente ver lá, conhecer pessoalmente. Por favor, Cadu, vai ser um prazer recebê-lo aí. Hoje eu conheci a Aline, assim, vai ser muito legal poder conhecer você também. E, pô, eu agradeço muito, pessoal. Eu falo muito, assim, eu gosto, sabe, se me dá a linha, assim, eu vou falando, assim. Até peço desculpa se eu falei demais, assim, mas agradeço muito o convite. Agradeço muito a prosa, assim, foi muito tranquila, né? Eu gosto dessa coisa mais descontraída, né? Você não fica muito tenso, né? Vai podendo falar mais tranquilidade, e agradeço a condução aí, o convite. Parabenizo muito pelo trabalho e desejo que ele só se expanda e, enfim, chegue a outros horizontes aí. Para os nossos projetos. Igualmente. Igualmente. Então, gente, terminamos aqui o nosso 57º episódio do Ciência Deriva Podcast. Agradeço de novo Bruno, Nick e Gui, que infelizmente caiu. Mas estamos firmes e fortes lutando contra a entropia. Nos vemos na próxima, então, gente. Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima. Este foi o podcast Ciência Deriva, uma produção de Arline Gomes, Bianca Castro, Bruno Nascimento, Ellen Guerra, Guilherme Cavalcante, Jaqueline Bernardes, Cadu Tolucci, Luana Mateus, Lorena Chaves, Maiara Maia, Natália Martins, Natália Raíssa e Nicole Laurindo. O Ciência Deriva é vinculado à Universidade Anhembi Morumbi, à Unesp e à Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado e até a próxima!